Tanto é que quando nós começamos a Igreja Batista Nova Vida em Taubaté, a nossa primeira conferência de missões foi 6 meses após a inauguração da igreja, em março de 2016, e o nosso primeiro conferencista foi o pastor Alexandre, lá em 2016, e o pastor Alexandre chegou lá com a Ana Zilda, com a Letícia, e o Luiz Fernando também, né? Fizeram um excelente trabalho, e naquelas conferências, interessante que o Guilherme estava chegando na igreja nossa, e também é um prazer para mim ter aqui conosco o Guilherme, a sua família. O Guilherme tem um testemunho maravilhoso, ele foi salvo de uma forma maravilhosa, mas ele, após a sua salvação, teve experiências em igrejas não como a nossa, e não estava satisfeito. Graças a Deus ele teve um crescimento inicial nessas igrejas, né? Mas após um amadurecimento, ele lendo as escrituras, ele falou: olha, uma coisa não está batendo. E eu acho que ele não é o único na nossa igreja, mas ele visitou quase todas as igrejas lá em Taubaté, procurando uma igreja bíblica. Chegou ao ponto de pensar: eu acho que não tem mais igreja bíblica no mundo. E graças a Deus nós temos a Rádio BBN lá em Taubaté, e ele pensou: puxa vida, tem essa rádio que prega a palavra de Deus, eles devem conhecer uma boa igreja. Então ele entrou em contato com a rádio, e eles indicaram a nossa igreja. Eles chegaram numa quarta-feira à noite, eu não lembro, acho que foi fevereiro de 2016, mais ou menos, uma quarta-feira à noite. Realmente a nossa igreja é bem diferente das igrejas que eles tinham, né, frequentado. E eles saíram de lá, e no caminho para casa, ele parou o carro, olhou para sua esposa e perguntou: o que você achou? Ele falou: eu acho que aqui é o lugar. Ela falou: eu também acho. Amém. Eles começaram a chorar lá no carro, e ele tem sido assim, envolvido assim, completamente desde aquele dia, e Deus tem chamado ele para o ministério. Amém. Eu lembro quando nós começamos o nosso seminário 5 anos atrás, ele tinha o desejo de participar, né, no seminário no começo, e ele trabalhava na NG, e ele estava naquele momento trabalhando realmente ali em Taubaté, não viajava, mas ele já tinha viajado no passado pela LG, e eles vieram e falaram: olha, você vai ter que viajar de novo, começar a viajar de novo. E ele sabia que isso ia comprometer não somente o tempo com a família dele, mas também comprometer o tempo dele com o seminário. Ele disse: não, eu não posso. Então eles disseram: ou você viaja, ou a gente manda você embora. Ele falou: tudo bem. Então ele se colocou nas mãos de Deus, passou um tempo tentando vender colchões, né? Deus usou isso para suprir as suas necessidades, mas pela fé ele ingressou no seminário. E a nossa igreja gatinhando, mas nós tínhamos já o desejo de, assim que pudéssemos, como nós somos em 3 missionários, a igreja não sustenta os missionários, nós queríamos que a igreja sustentasse, né, apoiasse, dasse um secretário, alguém, para já ter esse costume de pagar o salário de alguém, para que quando algum dia tiver um pastor brasileiro, a igreja tenha essas condições. Mas eu falei para ele: olha, Guilherme, a igreja não tem condições de sustentar você a tempo completo. Realmente não tínhamos. Eu falei: a gente pode começar, eu não lembro se foi 16 horas por semana, 12 horas, 20 horas, não sei. E eu falei: a nossa intenção é de crescer, né, assim, à medida que Deus vai provendo. Mas ele aceitou a proposta, e foi de 16, 20 horas, 32 horas. Hoje eu estou trabalhando tempo completo na igreja. Graças a Deus, realmente tem sido, junto com algumas outras famílias, alguns outros irmãos, o braço direito lá. Graças a Deus pela vida dele e pela oportunidade de ele estar aqui conosco. O pastor Alexandre fez um excelente trabalho naquela primeira conferência, missões, e a gente tem 2 conferências principais na nossa igreja todo ano, que é a conferência de missões, a conferência mais importante da nossa igreja anual, e a nossa conferência de aniversário. E eu sou sempre assim cauteloso em quem eu chamo para pregar lá nas conferências. O pastor Alexandre é o primeiro que pregou 2 vezes nas conferências.
pregou em 2016, agora pregou a nossa conferência de aniversário. Agora em setembro, né? Agora em setembro. E também foi excelente ter conosco. E uma das razões, porque eu admiro o pastor Alexandre, ele é trabalhador. Ele ama a Deus, ele é diligente e ele tem o mesmo coração meu, que é fazer o nosso melhor para a expansão do reino de Deus, seja em nossa Jerusalém ou ao redor do mundo. Quando eu cheguei aqui, o Guilherme já estava aqui, ele falou: olha só, pastor, isso me dá muita alegria de ver um quadro missionário com 52 projetos, pastor, 54 projetos? Na verdade são 50. 50 projetos missionários, que bênção! Isso é uma igreja que ama missões, graças a Deus por isso, mas sempre podemos fazer mais. Amém. Muito mais. Temos muito mais que fazer e podemos fazer muito mais. Luiz Fernando, vem cá. Primeira vez que o Luiz Fernando veio para o Taubaté, ele já estava grande, mas vem aqui em cima. Faz assim, ó. O que vocês acham? Quem ganha no braço pequeno? Eu gostei de ver ele tocando piano, né? Um homem masculino tocando piano. Nossa igreja, graças a Deus, Deus está levantando, ainda são adolescentes, jovens, mas está levantando alguns rapazes que estão aprendendo o piano. E eu gostei de ver isso. E graças a Deus por esta igreja, pela fidelidade desta igreja em fazer a obra de Deus, pela vida do pastor Alexandre. Eu quero encorajá-los, de apoiar esta igreja, apoiar o pastor Alexandre enquanto ele segue Jesus Cristo, de servir ao lado dele para a expansão do reino de Deus. E certamente pode ser feito muito mais do que está sendo feito. Como o pastor Alexandre disse, eu sou o filho caçula do pastor Daniel Johnson. Eu nasci em Ribeirão Preto em 1974 e ficamos em Ribeirão Preto até os 10 anos de idade. Meu pai trabalhou junto com o pastor Jaime Roso. Depois foi para Limeira, São Paulo, trabalhar com o pastor Gary Tyler. Foi lá que eu passei a minha juventude, foi lá que eu tive o meu chamado para o ministério. E com 18 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos, fiz faculdade, no seminário bíblico lá. E fiquei lá 10 anos no total, antes de voltar para o Brasil como missionário. Mas lá eu conheci a minha esposa, a Maribel. Ela não ficou em pé quando eu apresentei ela, mas fique em pé, amor, por favor. Essa é minha esposa. Quem acha que ela é brasileira? Ela parece mais brasileira, né? Mas é verdade, eu que sou brasileiro e ela que é americana. Mas a razão que eu fui atraído para ela é porque ela parecia brasileira. Eu fui lá fazer faculdade nos Estados Unidos e era tudo branquinho, as moças lá, nossa, cabelo loiro. E eu vi ela latina, cabelo preto, olhos escuros, morena. Olha, eu me apaixonei por ela. Eu sempre chamo ela da minha menina brasileira, né? Minha menina brasileira. Eu dou graças a Deus pela minha esposa, conheci ela lá. Eu me formei em 2003 no seminário, ela se formou em 2004. Nós começamos a levantar sustento para voltar ao Brasil, chegamos em 2008 e dou graças a Deus pela oportunidade de servir a Deus aqui no Brasil. Como eu disse, eu sou filho caçula dos meus pais e eu recebi do meu pai a genética de ficar magro. Eu peso, eu tenho até vergonha de dizer que eu peso 60 quilos. Quando eu me formei no seminário do ensino médio, eu tinha 60 quilos. Ensino médio não. Não, é ensino médio mesmo, né? No colégio. Quando eu me formei no colégio, eu tinha 60 quilos. E hoje, eu posso ir lá e pisar na balança e a diferença não é mais do que 1 quilo, sempre 60 quilos. A única vez que eu cheguei uma vez a 65 quilos. Sabe como foi? Fazendo a mesma coisa que certamente que o Luiz Fernando faz, né? Malhando. A única maneira que eu ganho peso é com músculo. E aí eu ia casar com minha esposa, eu falei, eu tenho que estar em boa forma, né? Tem que ter um físico bom. Eu fiquei malhando. Ganhei 5 quilos. Fiquei muito orgulhoso. Mas depois a gente casou, não é porque ela não cozinha bem não, né? Eu parei de malhar e voltei para 60 quilos.
E é isso que eu peço desde a faculdade. Mas dou graças a Deus por estar aqui com os irmãos, amamos essa igreja tem sido um exemplo para nós, e o nosso desejo é, quando temos 38 anos de idade, 38 anos, nós também podemos ter, né, um quadro missionário como esse, ter vários missionários, como o pastor Coelho, que nós sustentamos, apoiamos na nossa igreja, o pastor Josiel, e tem mais um, não tem? Pastor da igreja, que ele é da igreja? Pastor Deusvânio e pastor André. Amém. E agora Gabriela. Amém. Esse é o nosso desejo. Parabéns para os irmãos. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 1. Essa é a conferência missionária da igreja. A igreja já é uma igreja madura, né? Uma igreja com idade. Eu também queria mencionar, a música tem sido fabulosa. Os instrumentistas têm feito um excelente trabalho. Samuel, quantos anos você tem? 19. Quem ensinou você a reger? Aprendeu? Você está fazendo seminário ou não? Não, ok. Eu gosto de ver um regente que soa, um regente animado. E parabéns pela congregação cantando, animado. Essa é uma igreja já um pouco mais madura, apesar de que eu imagino que tem algumas pessoas mais novas aqui também. Então vocês entendem um pouco do conceito de missões. E missões nada mais é do que cumprir a grande comissão. Nós temos uma missão, nós somos o exército e Jesus Cristo é o nosso general. E ele está ausente, mas o seu último mandamento, ele não somente mandou através das palavras ditas, orais, mas ele também deixou escrito, que é a grande comissão. Então, a grande comissão, obviamente temos muitos propósitos na vida cristã e como igreja, mas a grande comissão é um dos propósitos principais da igreja local. Nosso dever, nosso trabalho é de pregar o Evangelho de Cristo a toda a criatura, seja aqui em nossa Jerusalém, seja em nossa Judéia, em Samaria e até os confins da terra, as pessoas que são salvas, batizá-las, discipulá-las, ensiná-las não somente a conhecer, doutrina é muito importante, mas a guardar, isso significa praticar, a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. Isso é a grande comissão. Então, quando falamos de conferência de missões, é tudo aquilo que nós fazemos como igreja, como indivíduos, a prática, a logística de nós cumprirmos a grande comissão. Como nós fazemos isso? Nós falamos sobre evangelismo, falamos sobre oração, falamos sobre dando a promessa de fé, falamos sobre indo e falando para ao mundo ao redor e levando o Evangelho de Cristo aonde Cristo não é pregado. Então eu vou estar pregando hoje à noite, amanhã à noite, domingo de manhã e à noite, e gostaria que vocês estivessem aqui todos os cultos. Hoje é meio que um pontapé inicial. Eu vou pregar uma mensagem que não é necessariamente, eu já preguei essa mensagem na nossa igreja, e ao orar sobre o que eu estaria pregando aqui, veio muitos tópicos, muitas ideias, mas eu vou usar essa mensagem e aplicar ela para missões, e o meu desejo é que cada um, todos, independente da idade, independente de quanto tempo você está na igreja, que cada um de nós possamos nos envolver mais ainda do que nós já estamos envolvidos em missões. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. A Bíblia diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui escrevendo para a igreja em Corinto, ele dá a sua saudação inicial, como era costume dele,
e agora ele começa a desenvolver essa carta, e no começo ele fala sobre o consolo, o conforto que ele deseja transmitir para eles. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Eu quero que você perceba esta frase: o Deus de toda consolação. Ele continua dizendo no versículo 4: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele estava sendo perseguido, ele estava sofrendo tribulação pela causa de Cristo, ao ponto de quase perder a sua vida. E ele está dizendo para os irmãos: olha, isso acontece, mas tudo bem, porque Deus é o meu consolador, Ele é o seu consolador, e Ele nos consola para que agora nós também possamos consolar os outros. Amém. Versículo 5: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Hoje à noite eu quero trazer uma mensagem com o título de: o exército de Deus só usa soldados feridos. O exército de Deus só usa soldados feridos. Oremos. Deus, eu peço que possa abençoar essa mensagem. Deus, precisamos do Senhor. Deus, eu peço que você possa vir de encontro com as nossas necessidades. Há pessoas aqui, todas num lugar diferente em sua vida espiritual, pessoas com necessidades diferentes, e eu peço que você possa trazer a sua palavra e usar, através do Espírito Santo, usar a palavra para falar aos nossos corações, para ministrar, para nos incentivar a nos envolver nesse exército, entendermos que ninguém é perfeito, que nós certamente passamos pelas nossas dificuldades, mas o Senhor quer usar isso para a expansão do seu reino, para que nós levamos agora o Evangelho de Cristo, para que nós levamos conforto àqueles que estão sendo tribulados. Ó Deus, continue usando esta igreja cada vez mais para a tua honra e a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O nosso texto diz, no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Talvez o exército mais estranho na história da Bíblia se encontra em Juízes capítulo 20. Nessa passagem nós encontramos um batalhão que era formado por homens canhotos. Benjamim, que significa filho da mão direita, possivelmente foi usado para indicar alguém que foi impedido para usar a mão direita. E esses homens, eles eram possivelmente canhotos, que antigamente usavam a mão direita, mas por causa de alguma ferida na batalha, eles perderam o uso normal da mão direita e eles precisaram aprender a usar a mão esquerda. Eles se machucaram no campo da batalha, e então eles treinaram e conseguiam acertar um cabelo com uma funda. Irmãos, eu quero que vocês entendam bem.
Hoje nós estamos numa batalha especial. É uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o exército de Deus também é composto por soldados machucados, soldados feridos. E eu sei que na nossa passagem o apóstolo Paulo está falando da perseguição que ele está sofrendo por causa de pregar o Evangelho de Cristo. Mas irmãos, independente se é perseguição por causa do Evangelho de Cristo ou porque nós somos feridos no campo de batalha e nós nos encontramos num lugar difícil na nossa vida espiritual, nós nos encontramos desencorajados, nós nos encontramos impotentes diante das forças espirituais. Eu quero que você entenda que a igreja não é um desfile de moda, mas a igreja é um hospital espiritual, composto por pecadores. Nós, na nossa igreja, temos um curso introdutório para aqueles que querem se tornar membros. E na terceira lição, nós falamos sobre a igreja. E no final da lição, eu sempre digo: se você estiver procurando a igreja perfeita, você nunca vai encontrar a igreja perfeita. Aliás, o dia que você encontrar a igreja perfeita, que você começar a frequentar, ela vai parar de ser perfeita. A verdade é que todos nós somos imperfeitos, pecadores. E às vezes nós olhamos para um pastor Alexandre e vemos a sua ética de trabalho, nós vemos a sua missão, o seu amor, o seu zelo, nós vemos como ele faz algumas coisas com excelência, e nós pensamos: eu nunca poderia ser um pastor Alexandre. Nós vemos uma irmã Zilda, que canta tão maravilhosamente, uma irmã tão agraciada por Deus, e nós pensamos: eu nunca poderia ser uma irmã Zilda. Mas graças a Deus, Deus não tem te chamado para ser um pastor Alexandre ou uma irmã Zilda. Deus tem te chamado para ser você, independente das suas fraquezas, independente das suas habilidades, independente das suas feridas. Deus quer te levantar e te treinar, e Deus quer usar você no seu exército. Amém. Amém. Todos nós podemos ser parte instrumental no exército de Deus. Amém. Todos. Amém. Aqueles que são usados por Deus no seu exército não são usados por causa de talento, não são usados por causa de habilidade, eles são usados por causa de disponibilidade. A maior habilidade é disponibilidade. Você quer ser usado por Deus? Se disponha a Ele. Se comprometa. Há uma grande carência. Eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro. Eu estou falando como brasileiro, tá bom? Eu sei que eu sou americano também, tenho cultura na nacionalidade. Mas eu sou brasileiro. Certamente meu coração é mais brasileiro do que americano. Mas irmãos, há uma grande carência em nossas igrejas aqui no Brasil por compromisso, sacrifício. Eu sei que para alguns eu estou, como é dito nos Estados Unidos, eu estou pregando por moral. Eu sei que aqui tem pessoas fiéis, pessoas compromissadas, mas em geral, eu olho para as nossas igrejas, eu olho para o povo brasileiro e nossas igrejas batistas, fundamentalistas. Há uma grande falta de compromisso com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. Há uma grande falta de desejo e de disponibilidade para sacrificar-se, para trabalhar para Deus. O dinheiro é mais importante, a família é mais importante, o trabalho é mais importante, a educação é mais importante. E o que Deus está procurando não é um povo talentoso, Ele está simplesmente procurando um povo pequeno, mas comprometido e disposto a ser usado por Ele. Amém. Amém. Nós cantamos: mesmo que eu não marche na infantaria, cantamos: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. A Bíblia diz: sofre as aflições
como bom soldado de Cristo, milite a boa milícia. Paulo não disse, eu fiz grandes maravilhas. Paulo não disse, eu prosperei. Paulo não disse, eu fui curado. Paulo não disse nada disso. Ele disse, combati um bom combate. Amém. Entenda bem que a igreja não é um lugar para entretenimento, a igreja não é lugar para apresentar um show, para a diversão do povo. Nós não nos achegamos à igreja para sermos curados, nós não servimos a Deus para prosperar financeiramente. Nós estamos aqui na igreja porque é um exército e o mundo é um campo de batalha. Verdade. Então, o meu propósito, o meu desejo hoje à noite é que todo mundo se envolva Amém. no exército de Deus Amém. para cumprir missões. Amém. Então, em primeiro lugar, o exército de Deus também é composto por soldados machucados. Em segundo lugar, somos um exército. Em terceiro lugar, dentro desse exército, Deus só usa soldados feridos. Dentro desse exército, Deus só usa soldados feridos. Por que Deus nos escolheu para espalhar o Evangelho e não os anjos? Certamente há mais uma razão, mas porque os anjos não entendem. Os anjos não entendem. Os anjos que não caíram com Lúcifer, eles não entendem o pecado, eles não entendem a perdição e a salvação que há em Cristo Jesus. Mas nós entendemos. Amém. Quantos aqui são salvos? Diga amém. Amém. Quantos estão alegres na sua salvação? Diga amém. Amém. Irmãos, é isso que Deus quer usar. Você não precisa ser uma pessoa estudada, você não precisa ser uma pessoa rica, você não precisa ser uma pessoa talentosa, você simplesmente precisa ser alguém que foi salvo da desgraça do seu pecado, da condenação do pecado, e Deus quer que você compartilhe o que Deus fez na sua vida com o mundo que também está perdido e também está indo para o mesmo inferno onde eu e você estávamos indo. Não há nada de especial em nós. Certamente Cristo nos fez especial nele, mas não há nada de especial em mim. Eu sou um salvador, salvo pela graça de Deus. A minha igreja bem sabe, eu não sou talentoso em nada, mas eu de tudo um pouco. Mas eu não sou talentoso em nada. Eu tenho que cantar. A minha filha falou para mim recentemente. Porque no começo, no começo da igreja a gente tem que fazer tudo, né? E nunca tinha especial, então às vezes eu tentava trazer solos para ter especial na igreja. Aí chegou um dia e falei, olha, eu acho que eu não vou fazer isso não. Eu acho que eu estou sendo mais prejudicial para a igreja do que ajudando a igreja. Recentemente ele me vira e falou, papai, eu sou muito contente que você não canta mais solos na igreja. Realmente não há nada de especial em mim. Não há nada de especial no pastor Alexandre. E não há nada de especial em você, mas nós fomos salvos e a nossa gratidão a Deus e o nosso amor a Deus deve nos ajudar a levantarmos e perdermos a nossa timidez. E eu sou tímido, e ganhar coragem para falar para outros de Cristo, e ganhar coragem para dizer, Deus, eis-me aqui, eu faço o que o Senhor quiser, eu estou disposto a ser usado nas suas mãos. Se o Senhor quer que eu seja um missionário, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu dê os meus dízimos e as minhas ofertas para cumprir missões, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu fale para o meu vizinho de Cristo, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu ore para os meus missionários, eis-me aqui. Amém. Deus só usa soldados feridos. Há pessoas onde você estava
E ninguém pode ajudá-los como você pode. Eu olho para cá, eu não conheço a história de quase ninguém aqui, mas o pastor Alexandre conhece. E eu, por experiência, sei que eu estou vendo muitas tribulações, muitas dores de coração. Eu estou vendo muitas angústias. Alguns de vocês têm passado por um vale maior do que outros, mas uma grande maioria tem passado por um grande vale em suas vidas, em alguma área ou outra. Você se lembra das noites no hospital, esperando ouvir o seu marido doente, e ele faleceu? Tem alguém lá no hospital agora, e ninguém pode ajudá-los como você. Seu pai estava morrendo, e você passou por aquele grande vale, aquele momento escuro, e Deus tirou a vida do seu pai. E tem pessoas hoje que estão passando pelo mesmo vale, e eu não posso ajudá-los como você pode ajudá-los, porque eu não passei por essa tribulação, eu não entendo eles como você entende. E Deus quer usar a sua vida para trazer consolação para essas pessoas, para dizer a esperança. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Talvez você perdeu o seu filho ou a sua filha. A verdade é que Deus usa soldados feridos, e você é um soldado. O mesmo conforto que você teve, você deve dar para outro. Eu me lembro, ouvindo vez após vez a história do meu pai. Quando o meu meu irmão mais velho, o pastor Ari, nasceu, um ano depois dele, minha mãe ficou grávida de novo, e ela perdeu, no 6º mês de gravidez, perdeu o menino por aborto espontâneo. A corda umbilical ficou presa no pescoço, e aquela criança faleceu. E quem conhece meu pai sabe que ele é uma rocha. Assim, nada abala ele. Realmente, todos nós somos diferentes, tá? Essa é a verdade, todos nós somos diferentes. Se você olhar para a nossa igreja, você vai ver isso, né? O pastor Davi, nossa, ele é diferente, mas amém, Deus usa ele. O pastor Daniel é diferente, mas Deus e eu sou diferente. Mas o pastor Daniel, nada abala ele, né? Às vezes ele fica até zangado, porque ele não fica zangado por nada. Mas eles perderam o filho, e eles decidiram dar um nome para o filho, chamaram ele de Jeff. E eles contam essa história muitas e muitas vezes. E ele fala que em tudo devemos dar graças. Mais recentemente, o pastor Keith, que é um missionário norte-americano, veio para a aprender português, ele foi começar uma igreja, uma cidade vizinha, mas ele estava conosco. E ele e a esposa dele se encarregou, e eles perderam o filho deles. Sabe quem Deus usou para confortar eles? O pastor Daniel. Não porque o pastor Daniel é um pastor, mas porque o pastor Daniel também perdeu o filho. Irmãos, Deus tem te dado tribulações, e Deus tem te dado vitórias. E agora, Deus quer usar as suas experiências, Deus quer usar o seu testemunho de salvação para trazer conforto, alegria, gozo, paz para outros. Deus quer usar a sua vida nesse exército para levar o Evangelho da cruz para os perdidos. Alguém hoje está onde você estava
E se você não for confortá-los, eles não serão confortados. A gente cantou aquela música: brilha Jesus, mostre ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem e refúgio em nós. Ela fala, vem ordenar que haja luz. Sabe como Deus faz isso? Deus poderia escrever lá no céu, Deus poderia usar os anjos, mas Deus não faz isso. E aliás, a luz de Deus não vai brilhar se eu e você não fizermos a nossa parte. Se você quer que Cristo brilhe, então você tem que brilhar por Ele, você tem que refletir a luz dele na sua vida, você tem que abrir a sua boca. E tem muitos crentes que estão esperando alguém para vir e dizer: o que é que eu faça para ser salvo? E sim, de vez em quando talvez isso aconteça, mas irmãos, se nós não abrirmos a boca e anunciar o Evangelho de Cristo, as pessoas não vão conhecer, não vão saber, eles vão morrer em seus pecados e eles vão passar uma eternidade no inferno. Precisamos trabalhar. Amém. Precisamos nos envolver. Precisamos servir. Tem pessoas aqui que você, em algum momento em sua vida, você não tinha nada. Nada financeiramente, nada estava indo bem na sua vida, mas Deus te resgatou e Deus tem te abençoado. Tem pessoas que estão passando por essa mesma situação que você passou. Tem alguém aqui que está em depressão e você já passou por isso. Ou tem alguém no seu círculo de influência, ou alguém que você tem contato que está em depressão e você já passou por isso. E Deus quer usar a sua vida para ser o vaso de Deus. Amém. Quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem tentado ser um vaso de bênção para elas? Eu não entendo o desespero do viciado em drogas quando ele está no fundo do poço, mas alguns entendem. Quantas pessoas será que o pastor Daniel ajudou porque perderam um filho no ventre? Eu me lembro em momentos da minha vida que eu passei por grandes, na minha mente, para mim, grandes vales. E quantas vezes Deus não tem usado isso na minha vida para poder ser fonte de bênção para os outros. Deus está dizendo: o conforto que você recebeu dele e de outros, agora outra pessoa está precisando deste conforto. E eu quero aplicar isso em missões. Nós, às vezes de uma forma indireta ou direta, todos nós recebemos o Evangelho de Cristo por causa de uma outra pessoa. E agora que nós temos sido abençoados, nós éramos pecadores, e agora nós somos salvos. Agora Deus quer usar a sua vida para ser agora a fonte das boas novas para o mundo pecador. Irmãos, a maioria de nós estamos falhando imensamente nisso. Quando se trata de missões, tem 4 áreas que todo cristão deve participar. Nós devemos participar em missões, orando. O mandamento de Cristo, o pedido de oração de Cristo foi: orai por obreiros. Nós devemos orar que Deus levante obreiros. Devemos orar pelos obreiros que estão trabalhando, pelo nosso pastor, pelos nossos missionários, pela liderança. Nós devemos orar, devemos participar em oração. E nós estamos falhando muito na oração. Mas também devemos participar não somente em oração,
devemos participar em evangelismo local. Agora, todo mundo deve se envolver na sua igreja local. E, de certa forma, indiretamente, todo o ministério da igreja, todo trabalho na igreja é evangelismo. Quando você limpa a igreja, você está fazendo evangelismo. Porque você está preparando a igreja para as pessoas virem e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou falando somente do envolvimento com a igreja local. E, aliás, a igreja deve ser a coisa mais importante na sua vida. Mas eu estou falando especificamente de Cristo, falando especificamente da salvação, da condenação do pecado e do que Cristo fez na cruz, e de que nós somente podemos ser salvos se nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e Salvador. Eu estou falando sobre pregar o arrependimento dos pecados. Então, nós devemos orar, nós devemos evangelizar nossa Jerusalém. Você deve se envolver em algum ministério de evangelismo. Agora, todos nós devemos ser evangelistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas devemos separar momentos em que a única coisa que nós fazemos é evangelismo. Alguma forma de evangelismo. Então nós devemos orar, devemos evangelizar. Todos nós, na questão de missões, nós devemos dar para que outros possam ir aonde nós não podemos chegar. Enquanto estamos alcançando a nossa Jerusalém, devemos estar alcançando a nossa Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E a maneira que esta igreja faz isso de uma forma prática, a logística dessa igreja é a promessa de fé. E vocês estão fazendo a renovação do voto nessa conferência agora, né? Então, eu não sei como é feito aqui, mas eu imagino que vocês vão receber o cartão. E eu espero que você já está orando sobre isso. Mas todo mundo deve participar na promessa de fé. Crianças, vocês também podem participar. Mas eu não ganho nada. Ora, pergunta para Deus quanto Ele quer que você dê. Participe. Tem crianças na nossa igreja que dão promessa de fé. E Deus supre as suas necessidades. Não estou falando sobre uma coisa surreal. Dá R$1.000. Você ganha R$100 por mês, né? Coisa errada. Mas crianças, jovens, esposo e esposa, idosos, você fala, mas eu não ganho nada, eu estou na pensão. Você pode dar alguma coisa. Todos devemos participar na promessa de fé. E graças a Deus a igreja está fazendo promessa de fé, mas eu tenho certeza de que há alguns aqui que não estão participando e alguns que podem fazer mais, e Deus quer que você faça mais. Então nós devemos estar em oração. Deus, o que o Senhor quer que eu dê para missões nesse próximo ano? E talvez tenhamos que sacrificar um pouco, deixar de comer no McDonald's uma vez por mês, ou seja lá, comer um lanche, para poder dar mais. Nós damos mais valor para a internet, e TV a cabo, estamos dispostos a pagar R$200, R$300, e para missões R$10. Vou fazer a minha parte. Estou sacrificando. É mesmo? Você dá R$200 para a internet e TV a cabo, e você dá R$10 para missões? Onde estão as nossas prioridades? Irmãos, eu sou missionário, mas eu dizimo para a nossa igreja. E eu sou a pessoa que mais dá para missões na nossa igreja. Bom, uma das pessoas. Na verdade, eu não sei que as pessoas dão, mas eu acredito que promessa de fé. Amém. Devemos contribuir para missões. E em último lugar, nós devemos estar dispostos a ir. Amém. Você diz, mas eu não tenho chamado. Tudo bem. Não estou falando que Deus está te chamando hoje à noite. Eu estou dizendo, você estaria disposto se Deus te chamasse? Mas eu tenho medo. Pais, você está disposto a entregar os seus filhos para ser usado por Deus, se Deus chamá-los para o ministério? Mas o ministério é muito difícil. É difícil. Você acha que foi fácil para o apóstolo Paulo? Ser perseguido? Ser apedrejado?
deixado como morto, você acha que foi difícil para Jesus Cristo vir a essa terra, deixar tudo, se fazer como homem e não ter casa para deitar a sua cabeça? Foi difícil, mas vale a pena. Nós temos uma missão a cumprir, somos um exército, e o exército de batalha não está lá pelos confortos desta vida. É hora de igreja nós nos despertarmos e esse exército se levantar e deixar Deus fazer uma grande obra através das nossas vidas. Amém. Amém. Somos. Amém. Verdade. Existia um fabricante de violinos, feito à mão, que foi para o vale, junto com seu aprendiz. Lá havia árvores altas e retas, árvores bonitas, majestosas, mas aquele fabricante ignorou essas árvores, e eles foram para o topo do monte. Lá havia árvores tortas, feias. O fabricante disse: essa árvore aqui é a árvore que nós vamos usar para pegar madeira para fazer violinos. O aprendiz perguntou: mas por que essas árvores aqui? Ele disse: essas árvores são tortas, essas árvores são árvores fortes. A madeira dessa árvore é uma madeira forte, ela aguenta qualquer coisa. Aquelas árvores bonitas, altas, majestosas, não passaram por nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, são retas, mas elas são fortes. Qualquer coisinha, um instrumento feito com essa madeira, estraga. Porque você passou por problemas financeiros? Porque eu tenho passado na minha vida por momentos de dificuldade? Por que eu fui fazer seminário nos Estados Unidos e eu passei 4 natais sozinho no seminário, longe da minha família? Porque eu passei por momentos no verão, na faculdade, em que eu estava literalmente vivendo de lince e miojo e além do trem? Porque todos nós fomos feridos. Devemos usar a consolação que Deus nos consolou e consolado-nos. Igreja Batista Independente de Serrano, Deus quer continuar usando cada um no seu exército, feridos, para consolar outros. Vamos nos comprometer mais com a alma de Cristo. Vamos consolar mais. Vamos orar mais. Vamos testificar mais. Vamos sacrificar mais. Vamos doar mais. E vamos estar dispostos a dizer: Deus, eis-me aqui. Oremos.